noite, sejam bem-vindos à disciplina de pressupostos antropológicos da educação, falando sobre antropologia e gênese da reflexão. Eu vou falar aqui resumidamente alguns aspectos do começo da antropologia e depois, posteriormente, nós vamos aprender as ramificações da palavra, a delimitação do campo da antropologia, suas definições, suas divisões. Neste primeiro momento, vamos trazer um retrospecto da história, falando sobre alguns elementos que foram importantes então para a constituição da gênese do início da antropologia. Gênese. Gênese significa começo, início. Descoberta do Novo Mundo, século XVI. Pérsia, Turquia, América, Ásia e África. Então, a descoberta do Novo Mundo levou então a novas descobertas de que existiam outras civilizações e que nessas civilizações existia uma maneira totalmente diferente de ver e interpretar o mundo. E as regiões da Pérsia, Turquia, América, Ásia e África foram continentes e regiões e continentes que foram então colonizados e foram conquistados e que trouxeram então uma visão para os povos conquistadores, os europeus, de um novo mundo, de algo que eles não estavam acostumados a ver em sua civilização europeia. E a grande questão que colocaram no começo foi: os povos recém-descobertos pertencem à humanidade? Eles perguntavam se aqueles povos pertenciam à humanidade, porque qual a ideia de humanidade? A ideia de humanidade deles era a ideia que eles eram o centro e que os outros eram inferiores. E eles eram detentores do conhecimento. E eles viam essas outras nações e etnias como inferiores a deles. Então, eles começaram a se perguntar: será que esses povos recém-descobertos pertencem mesmo à humanidade? E qual era o critério deles de análise da época? Religioso. A descoberta das diferenças pelos viajantes do século XVI. A gênese da reflexão antropológica é contemporânea, ou seja, é recente, não faz muito tempo. A descoberta do Novo Mundo. O Renascimento explora espaços até então desconhecidos e começa a elaborar discursos sobre os habitantes que povoam aqueles espaços. Então, a partir do Renascimento, vai começar a ter a percepção de que existem outros povos e que esses deveriam ser explorados e deveriam ser falados sobre esses povos que habitavam esse novo mundo. E entram duas ideologias: a recusa do estranho pela negação, Primeiro eu vou olhar o outro como diferente de mim e vou negar que esse outro tenha diferenças, que eu quero que esse outro seja parecido comigo e que esse outro, de alguma maneira, incorpore a ideia de que eu sou superior e ele tem que ser subjugado pela minha cultura. A fascinação pelo estranho. Primeiro momento de olhar, fascinação, estranhamento, olhar e achar exótico, diferente, o comportamento, a vestimenta, tudo mais, fascinar-se por isso. A figura do mal selvagem e do bom civilizado. O que é isso? A figura do mal selvagem e do bom civilizado. O índio que eu vou usar como exemplo agora, era chamado de selvagem porque vivia na selva. Então, se ele fosse um mal selvagem, ele resistiria então à dominação. E se ele fosse um bom selvagem, ele não resistiria à dominação. Na antiguidade, o bárbaro é uma palavra utilizada para povos que invadiam outros territórios e eles eram chamados de bárbaros, que eram povos estrangeiros. É uma palavra etnocêntrica, que traz uma ideia preconceituosa com relação ao estrangeiro, na antiguidade. No Renascimento e século XVI e XVII, os naturais ou selvagens, os nativos, eram chamados assim as pessoas que não eram daquela mesma civilização e que estavam sendo conquistados. No século XIX, esses mesmos povos foram chamados de primitivos. Atualmente, eles são chamados de subdesenvolvidos. Então, muitas vezes, eu acho que hoje não vem mais nos livros de geografia falando disso, mas alguns livros de geografia traziam a ideia de um país subdesenvolvido
país desenvolvido, país de primeiro mundo, país de terceiro mundo, para identificar quem eram os evoluídos e quem eram os atrasados. E dessa maneira é uma ideia preconceituosa de que existe então uma superioridade de uma nação sobre a outra. Aqui tem uma indicação de leitura para vocês, é o livro Aprender Antropologia, do François Laplantine. Ele que fala sobre a descoberta dos habitantes, né, deste novo mundo. Ele conta desde o começo, nossa referência que eu estou utilizando aqui é sobre esse livro do François Laplantine, Aprender Antropologia, e um outro livro dele. Eu vou deixar esse livro também linkado para vocês no SIGA, para que vocês possam acessar e ler, porque ele faz um retrospecto também desse começo, né, do descobrimento da antropologia como disciplina e também dos elementos que antecederam a antropologia como disciplina. A figura do mal selvagem e do bom civilizado. Do século XIV ao XVIII, os índios eram chamados de selvagens ou naturais. Eles estavam, aos olhos do europeu, fora da cultura civilizada, imersos na natureza. Eram mais uma espécie de bicho, então eles não tinham percepção de que, e não consideravam eles como pessoas, e sim como animais. Então eles achavam que deveriam, de alguma maneira, mudar essa situação, porque eles eram os detentores do saber, e precisavam então trazer sabedoria e conhecimento para esses animais que eles achavam que eram os índios. Então isso aqui é bem preocupante, mas era o que se pensava na época sobre os índios. A questão da época era: será que o índio é homem ou animal? Critérios para responder essa pergunta. A aparência física, eles andavam nus ou vestidos com pele de animais. Os comportamentos alimentares, eles comem carne crua e alguns eram canibais. A inteligência, tal como pode ser aprendida a partir da linguagem, os europeus não entendiam a linguagem dos índios, então eles começaram a julgar os índios de acordo com a aparência física deles, com que eles não vestiam roupas, os comportamentos alimentares deles, que eram diferentes dos europeus, e a inteligência que eles achavam que eles não tinham, porque eles não conseguiam entender o que os índios falavam. Eles não tinham percepção de que os índios tinham sim autonomia e tinham também as suas organizações sociais bem desenvolvidas e que, apesar de ter hábitos alimentares diferentes, não eram animais. Então, vê-se uma percepção totalmente preconceituosa do olhar do europeu com relação ao outro, entre aspas, que é o índio. Mas a gente vai entender por que isso acontecia posteriormente, quando formos explicando passo a passo, questões de determinismos também, que vão aparecer também em outras aulas. Outra concepção que eles tinham dos índios. Estado não possui organização estatal nos moldes europeus, então eles já começavam a julgar. Já que eles não têm Estado, então eles vivem na completa barbárie. A organização familiar e sexualidade diferente. Família extensa dos índios, sexualidade incontida e o incesto acontecia também. Os índios eram definidos pelo europeu não pelo que eram realmente, mas pelo critério da falta de elementos europeus que eles não tinham, porque eles não tinham religião, sem moral, sem escrita, sem arte, sem passado e sem futuro. Então, a partir do olhar deles, da civilização deles, é que eles mediam e olhavam os índios. A figura do bom selvagem e do mal civilizado. Ideia romântica do selvagem enquanto feliz, puro, inocente, protetor da natureza. Índio como ser puro versus civilização europeia, degradada e corrompida. Então aqui vê-se uma ideia romântica do que era o selvagem. Porque eles colocavam a ideia de que ele era totalmente feliz, puro, inocente, protetor da natureza. E eles colocavam, então, a diferença que existia entre o índio e a civilização europeia, né? O índio visto como um ser puro, que também não era totalmente puro, e a civilização europeia degradada e corrompida. Também tinha algumas contradições nesse discurso, né? Mas era essa ideia que eles pensavam, né?
o bom selvagem como alguém dócil, como se fosse um animal mesmo que pudesse ser domesticado. E como eles estavam vivendo numa civilização que já tinha violência, degradação, corrupção e outras coisas, eles então achavam que tinham descoberto o paraíso a partir desse pensamento do bom selvagem. E quando o índio resistia, ele era considerado mal civilizado, então ele tinha que passar por alguns castigos até ele conseguir se regenerar e aceitar a submissão do conquistador europeu. Então você vê que tem muitas contradições nesse discurso de civilização versus a vida selvagem. Mas era essa a concepção dos primeiros viajantes, dos primeiros pesquisadores, né? Não eram pesquisadores ainda, né? Os primeiros viajantes que entraram em contato com eles, com os índios. E com relação à alteridade? Alteridade é a ideia de que o outro ele pode ser como ele é e ele deve ser respeitado dentro da sua integridade, dentro da sua maneira de viver, de ser e estar no mundo. Então aqui, a imagem que o ocidental fez da alteridade não parou de oscilar, ou seja, a ideia de que o ocidental fez com relação aos índios não parou de oscilar. Pensou-se alternadamente que o selvagem era um monstro, olha que absurdo, um animal com a figura humana. Levava uma existência infeliz e miserável, vivia num estado de beatitude, adquirindo sem esforço os produtos maravilhosos da natureza. Então, olha a ideia, monstro ou animal com figura humana, que levava uma existência infeliz e miserável e que vivia num estado de beatitude, né? Somente recebendo os produtos maravilhosos da natureza sem fazer nada por isso. Que era trabalhador e corajoso ou essencialmente preguiçoso, né? Então tem ambiguidade em várias coisas que eles falam aqui com relação aos índios. Lá, na explicação anterior, eu disse que tinha a ideia do bom selvagem e do mal selvagem, né? O bom selvagem é aquele que aceitava totalmente com submissão a ser subjugado pela cultura europeia. O mal selvagem é aquele que resistia. E aqui já tem outra ideia que nem era bom selvagem ou mal selvagem. Se um animal com figura humana não era feliz, como eles falavam que era um bom selvagem, nessa concepção. Sim, infeliz, miserável, que apenas recebia da natureza os produtos maravilhosos sem fazer nada em troca, que poderia ser trabalhador e corajoso ou essencialmente preguiçoso. Então essa era a concepção, essa é uma das várias concepções que existiram, né, com relação ao índio, né, dentro da história dos antecedentes da antropologia. E continuam algumas ideias absurdas, né? Não tinha alma. Essa questão da alma, ela é bem relativa porque existem várias concepções de pensamentos, né? A gente sabe que existem muitas ideias com relação a isso. Mas aqui, os europeus falavam que eles não tinham alma para querer, de uma maneira pejorativa, dizer que eles não tinham, então, consciência do que faziam. Não pensavam sobre o que faziam. E que eles eram anarquistas, ou não tinha organização social, não tinha líder, não tinha Estado, viviam em completa desolação, sim, uma completa desordem, sem ninguém com regras, que eram admiravelmente bonitos ou feios, que eram embrutecidos sexual porque não tinham um controle sobre a sexualidade, que era um animal ou um vegetal ou uma coisa sem valor. Então, vê-se que são atribuições pejorativas bem pobres de reflexão que eles atribuíam ao indígena, como se o indígena fosse um animal sem nenhum controle e completamente dócil ou completamente selvagem e que não tinha ordem nenhuma, não tinha nenhuma organização social com uma ordem adequada para se viver em sociedade. Não podemos fazer anacronismo, né? Não podemos tentar entender a nossa ótica, né? Compreender como eles pensavam lá anteriormente. Eu falei que muitas vezes os europeus via o índio com um olhar preconceituoso e pejorativo, que é um absurdo para nós. Mas nós devemos tentar entender a história, né? Por que era assim? Por que eles viam dessa forma? Até hoje nós às vezes olhamos com um olhar de estranhamento outras culturas,
Mas então, voltando aqui, o século XVIII vai ter outra ideia, né? Outra concepção. A invenção do conceito de homem. Aqui começa a existir a ideia de homem. Não é o homem, sexo masculino, sim a ideia de humanidade. Alguns autores colocam o homem, mas o homem sim atribui a ideia de humanidade. Nesses escritos mais antigos, vê-se muito a figura homem. Mas essa palavra homem é o conceito de humanidade. Não que eles estavam sendo, de alguma maneira, excludentes nessa palavra, né? Hoje a gente tem novas reformulações, mas nessa época não existiam. Então, a palavra homem aqui significa humanidade. Nos séculos 14 e 16, vem o Renascimento. O Renascimento foi aquele movimento, né, artístico, literário, que acontece e que faz o quê? Uma rebusca agora ideias que foram perdidas lá na época da Grécia Antiga, né? Ideias de homens, ideias com relação à arte, né? Começa uma racionalidade. E aqui começa a primeira interrogação sobre a existência múltipla do homem, ou seja, não existe apenas uma figura que pode representar a humanidade, e sim várias múltiplas facetas que podem representar a humanidade. No século XVII, a ideia da razão, né, de cogitos, é o centro das discussões. E tudo que não se encaixa na lógica da razão são loucos, crianças, selvagens, mulheres e é considerado normal. Aqui já entra a questão preconceituosa. A razão deles era uma razão completamente assim, desenfreada. Eles queriam colocar todo mundo em caixas, em padrões. Não que isso não aconteça hoje, que acontece muito. Mas estamos falando aqui do século XVIII. O que eles pensavam? Quem não se encaixa nesse modelo de homem que nós temos, ou é louco, ou é criança, ou é selvagem, ou é mulher. Então, de alguma maneira, eles estão reduzindo e colocando as minorias, né, como se elas fossem inferiores e anormais, porque não seguem o mesmo padrão do homem europeu, né? Então, aqui tem sim preconceito nessa parte, que fala que quem não se adequa entra nessa categoria de loucos, crianças, selvagens e mulheres, e é considerada normal, mesmo com a invenção do conceito de um homem múltiplo. Então, aqui ainda tem um retrocesso com relação à multiplicidade da humanidade, do conceito humano, que ainda perde sentido. Aqui tem uma figura da Joana d'Arc, que esboça bem isso, uma mulher, né, que lutou na Guerra dos 100 Anos, que ela foi importante para a história francesa, depois se tornou até uma santa, mas que no momento que ela estava na guerra, o que acontece? Ela é considerada uma herege e é queimada em praça pública. Depois de muito tempo, hoje se reconhece o valor dela e até se tornou uma santa canonizada. Mas anteriormente, por ser uma mulher, ela foi considerada o quê? Uma herege, contra a igreja, contra os valores da época. Então, se vê que as mulheres também eram, de muitas maneiras, também desvalorizadas nesse processo. O bom selvagem. Rousseau, no século XVIII, vai trazer a invenção do conceito de homem e do projeto de uma ciência do homem. Rousseau vai se preocupar, então, com a formação humana. Ele vai ser o primeiro que vai falar sobre a ideia de educação infantil. Ele vai escrever um livro que chama O Emílio, que é um livro de ficção, mas que se baseia na interação entre um mestre e uma criança, né? Que vai ensinar todos os preceitos de como viver em sociedade essa criança, e essa criança vai ser considerada um ser ideal de comportamento. O descobrimento da América aconteceu viajantes e descoberta do paraíso, porque eles começaram a identificar que aqueles povos conquistados estavam vivendo no paraíso, porque existiam vários recursos naturais que poderiam ser explorados pelos conquistadores. Conforme eu já expliquei anteriormente, qual que é a ideia? O nativo é um selvagem. Então, se ele é um selvagem, eu posso justificar a exploração sobre ele. Por quê? O nativo é o inverso do civilizado e mal por definição. Portanto, a conquista ou o massacre são justificados porque entra aquela ideia: eu sou superior e você é inferior.
Já que você não tem alma, já que você é uma pessoa que não tem consciência, que a alma, na verdade, o que eles querem dizer que é consciência, você pode ser morto, pode ser subjugado, eu posso explorar suas terras, posso conquistar, posso fazer o que eu quiser com o que você tem de recursos naturais e posso levar você como uma aberração para mostrar em circo, porque é isso que eles faziam muitas vezes. Levavam os nativos para serem expostos. No filme que eu vou indicar agora para vocês, Pocahontas, acho que é a Descoberta do Novo Mundo, alguma coisa assim. É um filme novo da Pocahontas, não muito antigo. Aparece a Pocahontas, ela é levada, né? Porque a Pocahontas conta a história, né, de um romance entre um inglês e uma índia. Depois que ela se apaixona e tal, ele leva ela para a Europa. Vou fazer um pequeno spoiler aqui, mas vocês depois assistem. E lá ela é mostrada como uma aberração, porque as pessoas estão sabendo da descoberta desse novo mundo e que existem os índios. Mas muitas delas ouvem falar dos índios, mas não sabem como são os índios exatamente. Então eles levavam eles para serem expostos a como se fosse uma aberração. E outro paralelo que eu vou fazer para vocês agora, com relação aos escravos, também acontecia isso. Muitos escravos negros foram levados para circos, para serem expostos como animais também. Então aqui vê essa ideia que o conquistador usa de uma manipulação, né, mental para a população aceitar tudo isso, né, porque não é todo mundo que vai aceitar uma maneira dessa, a maneira de violência, né? Mas então vamos dizer que eles não são civilizados, vamos dizer que eles são maus por natureza, vamos dizer que eles não entendem o que está acontecendo, que são animais, porque é mais fácil justificar todo o massacre, justificar toda a desolação e destruição. E eu vou fazer um paralelo também agora com relação, a gente não está falando disso agora, mas posteriormente vamos falar alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial e eu vou fazer um pequeno paralelo. Não é esse momento histórico, mas eu vou fazer um pequeno paralelo desse momento com aquele. Lá, o que o Hitler faz? Ele vai justificar também o massacre com os judeus de uma manipulação, no inculcamento da ideia de que eles também eram pessoas ruins. De que eram pessoas ruins, de que eram pessoas avarentos, mesquinhos, que estavam atrasando a economia, para quê? Justificar também o massacre, justificar aqueles povos serem subjugados, para que a maioria da população alemã também acreditasse naquele discurso e não ficasse com peso na consciência de que fosse feito a aniquilação daquele povo. Voltando agora aqui, vê-se a cena aqui dos índios sendo levados. Uma família aqui, né? Os filhos se apegam ao pai e à mãe e se seguram. E aqui, pessoas que estão os levando com armas nas mãos. Os índios não tinham armas, não sabiam se defender dessa maneira. Com arcos e flechas e outros apetrechos que eles tinham, não poderiam resistir totalmente a uma arma de fogo que eles ainda não conheciam e que passaram a conhecer aqui. Então, você percebe que eles foram subjugados, eles foram aniquilados, eles foram enganados de uma maneira perversa. Por quê? Por uma ideia de superioridade de uma nação sobre a outra. Posteriormente nós vamos aprender muito mais sobre isso, mas esse é um esboço do que esse século, né? Século XVIII, século um pouco antes, né, do século XIX, ainda não tinha essa ideia de que existem alteridade, que eu tenho que olhar o outro com um olhar muito mais de respeito pelas diferenças. Mas posteriormente nós vamos aprender melhor sobre isso. Século XVIII e XIX. A colonização. O selvagem, entre aspas, passa a ser o primitivo, entre aspas. Busca das nossas origens, ideia de um evolucionismo. Vai entrar com Morgan, Taylor, o Fraser. Vai falar da magia, a religião, do arcaísmo, né? Primitivismo de algumas palavras, a civilização e justificação do colonialismo. O que eles vão fazer? Eles vão justificar o colonialismo, a exploração, em ideia de civilização. Vamos levar a civilização a esses povos primitivos. Então, eu posso ir lá explorá-los, posso lá subjugar aquela cultura, porque eu estou levando civilização a ela, estou ensinando a ela em como viver em sociedade de uma maneira harmônica.
Retomando aqui sobre o século XVIII, no século XVIII vem a discussão sobre o homem, como anteriormente eu já disse, mas aqui vem a retomada da constituição de um projeto antropológico sobre o homem, com o objetivo de transformar a antropologia em ciência. Aqui, então, começa a pensar a antropologia como ciência. Posteriormente, eu vou explicar o significado de tudo isso, né? Desde o significado de antropologia, as suas ramificações e divisões. Aqui, o que nos interessa saber é que, nesse momento histórico, estava sendo pensado, então, um projeto antropológico de pensar uma área que pudesse estudar o homem em suas concepções, né? Em toda a sua multiplicidade. Então, comece a se pensar, então, a antropologia para transformar a antropologia em ciência. Nova ciência do homem, do século XIX. Os pioneiros, né, são os primeiros que chegaram e trouxeram todo esse momento de descoberta. A antropologia, como disciplina, ela é autônoma, um objeto próprio. O estudo das populações que não pertencem à civilização ocidental. E isso vai acontecer no início do século XX, que ela vai se transformar numa disciplina, mas posteriormente eu vou explicar melhor ramificações da palavra, etnologia e tudo mais. E o desaparecimento do objeto dela vai acontecer no século XX. Primeiro, eles analisavam o quê? Populações que eram consideradas pertencentes à civilização ocidental. E agora, neste momento, o estudo do homem em todas as sociedades e as diversidades a partir do final do século XX. Boas e Malinowski, século XX. O trabalho de campo é a nova etnologia. Populações do mundo inteiro vão começar a ser estudadas a partir do método etnológico. Também, posteriormente, eu vou explicar totalmente o que quer dizer esse conceito e tudo mais, e que se refere a esses dois autores, Boas e Malinowski. O Franz Boas, a prática dele é antropológica em loco, ou seja, no local, descrição dos fatos observados. E o Malinowski vai ser o pai da antropologia, o primeiro a utilizar um método próprio para a antropologia, um método próprio de análise. O Malinowski ele faz o rompimento com as informações do mundo europeu e mergulha nas sociedades do Pacífico Ocidental. Rompe com a ideia de evolucionismo, com aquela ideia de que a Charles Darwin trouxe, né? Teoria da seleção natural, evolução das espécies, que uma espécie se desenvolveria melhor do que a outra. Ele rompe com essa ideia e elabora a teoria funcionalista. Cada cultura, dentro da teoria do funcionalismo, satisfaz à sua maneira as suas necessidades fundamentais. E também entra a ideia de instituições econômicas, políticas, jurídicas, educacionais, respostas coletivas organizadas, soluções originais e incomparáveis, estudo do homem em sua tripla dimensão a social, psicológica e biológica. Revive o sentimento dos outros pela observação participante. O antropólogo, então, vai passar um longo período em observação dessas culturas. Então, por isso, ele vai participar dentro do processo de observação também, ele vai intervir naquela cultura que ele está observando. Durkheim e Mauss. Durkheim é um sociólogo que foi o pai da sociologia. Ele que trouxe um método científico para a sociologia. Antes dele veio, né, o outro autor que vai falar o quê? Que a sociedade é harmônica, então precisaria basear-se na ideia da biologia para que a sociedade se desenvolvesse, que foi o Comte. O Durkheim vai fazer o quê? Vai transformar isso em disciplina. E Durkheim também vai influenciar a ideia do Mauss, que é um antropólogo. O que ele vai fazer? Esses dois autores vão pensar? A interdisciplinariedade. Existe uma especificidade do social independente da psicologia. Durkheim vai falar das regras do método sociológico. Como que essas regras do método sociológico vão interferir no funcionamento da sociedade. De que maneira que a sociedade pode ser uma sociedade baseada mais na troca ou baseada mais no método científico, através das trocas, através do coletivo, através do particular. E o Mauss vai falar do conceito de fenômeno social total, necessidade de recompor
o todo social pelas relações sociais entre os homens, leis de reciprocidade e comunicação através da troca simbólica. Chegamos ao final, então, da nossa apresentação da nossa aula. Eu agradeço a vocês pela participação e também vamos ter discussões sobre, né, a ideia de que cada um percebeu do que foi falado. E aqui agora nós chegamos à bibliografia desse estudo que foi feito, né, e dessa explanação. Aqui tem indicação de um livro do Laplantine, A Pré-História da Antropologia, descoberta das diferenças pelos viajantes do século XVI, a dupla resposta ideológica dada daquela época até nossos dias, página 37 a 54, o século XVIII, a invenção do conceito do homem, página 54 a 62, e em Aprender Antropologia, Brasiliense, São Paulo, 1991. Então, aqui cito o livro A Pré-História da Antropologia, e também tem indicação que eu fiz para vocês lá em cima, na outra explicação, do livro Aprender Antropologia, do Laplantine, é o mesmo autor desse aqui, que vocês vão ler, precisam ler, para que possam entender todo esse processo. E eu deixei a indicação dele também, no SIGA-A, para que vocês possam acessar e ler e fazer as reflexões necessárias sobre o assunto. Quem já leu vai poder entender melhor, quem não leu, procure ler, para que nas próximas aulas nós possamos então conversar de uma maneira que todos tenham entendimento dos assuntos que nós fomos falando, tá? Importante fazer as leituras, fazer as reflexões, para vocês trazerem as discussões também, para que nós possamos enriquecer esse ensino-aprendizagem, enriquecer o conhecimento do que for aprendido na disciplina de pressupostos antropológicos da educação. Então, agradeço, muito obrigada e boa noite.